Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, encerrando essa aula de capacitores, né, eu falei sobre as teorias de capacitores, resolvi algumas questões, algum exemplo, e agora eu vou terminar as questões só de capacitores, tá? Eu vou passando aqui pelos slides para a gente dar uma lembrada, né? Capacitor plano, esférico, cilíndrico, né? O capacitor tem um limite. Toda vez que você compra um capacitor, já vem uma certa indicação, tipo, que o C dele é de 2 microfarads, um exemplo, né? Então, quer dizer, ele vai armazenar energia até 2 microfarads. Então, ele tem já uma capacidade de armazenamento, que depende do coeficiente de reatividade, lá em, né, do E, que é o isolante, né, que está aqui no meio, ó, esse isolante aqui, que é chamado rigidez elétrica, né, ela que enfraquece o campo elétrico, é a função, né, A é a área das placas, você conta como uma área só, e o D é a distância entre as placas, tá? Então, se eu quero alterar a capacitância, mexa no isolante, que no VAR, ou o ar é 8,9 vezes 10 a menos 12 farads por metro, ou mexa na área, ou mexa na distância. Diretamente proporcional ao isolante, a área é inverso à distância, tá? Então, aqui eu lembro que eu fiz uma observação. Se eu quero uma capacitância maior, eu uso um isolante melhor, aumento a área, que eu vou acumular mais carga, e diminuo a distância entre eles, tá? Então, esse é o capacitor aqui, ó, um circuito, tá? Ok? Aí, ó, carregando o capacitor, né? Lembra que é duas placas paralelas, né? Uma vai ficar eletrizada positivamente, outra negativa, que entre as placas vai existir um campo elétrico uniforme, né? Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Qualquer ponto que eu pegar entre essas placas, o campo elétrico tem o mesmo valor, ok? Certo? A energia do capacitor é Q vezes U sobre 2, ou Q vezes V sobre 2, ou se for um gráfico de carga em função da voltagem, é só calcular a área, que vai ser a área de um triângulo, né, que é base vezes altura sobre 2. Energia é sempre dada em Joule, né? Paralelo, capacitância equivalente soma as capacitâncias, né? A carga total é a soma das cargas de cada capacitor, né? Em série, a carga total é igual à carga de cada capacitor. Aí você pode usar aqui o 1 sobre C igual a 1 sobre C1, C2, C3, né? Ou produto pela soma, ou C sobre N, se forem capacitores iguais. Lembra que isso aqui vai inverter a regra dos resistores, né? Em série você soma, em série você aplica paralelo aqui. Em paralelo, aqui você vai somar. Lá você usa as propriedades. Aqui, na verdade, você troca as propriedades, né? Mas um não tem nada a ver com o outro, tá? Um é resistor, outro é capacitor. O modo de calcular que é parecido, ok? Se tiver em paralelo, a voltagem é a mesma. E em série, a voltagem total é a soma das voltagens, tá? Vamos lá? Aí vou começar por um exemplo que eu deixei aqui. Primeira coisa, o que nós vamos fazer, turma? Nós vamos achar a capacitância equivalente, tá? Então, vamos lá? Então, eu vou manter esse primeiro. Cara, assim, é bem estilo dos resistores, tá? Mantenho o primeiro aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar uma capacitância equivalente aqui. Se fossem resistores, era produto pela soma. Mas como é capacitores, a capacitância equivalente desses dois, eu vou somar os dois. 2 micro mais 4 micro. Micro é 10 a menos 6. Então, C equivalente, só dessa associação, é 6 microfarad, tá? Aí, o que eu vou fazer? Daí eu vou substituir ela aqui, tá? Ó. Então, vamos lá, vamos com calma. Aí eu venho aqui e eu vou substituir aqueles dois por um só, que está aqui, ó. Tá? Ó, pronto. Isso que a gente fez, né? Então, agora nós temos 3 microfarad, que a gente não mexeu. E agora eu vou substituir aqui por um de 6 microfarad, tá? E tudo isso sujeito a uma diferença de potencial que vem lá do gerador, lembra?
De quanto? De 300 volts. Ó, pronto, né? Ok? Certo? E agora? Agora vamos trocar esses dois por um só, que é o nosso capacitor equivalente. Tá? Como eu tenho agora dois capacitores em série, você vai fazer o produto pela soma dos dois. Não, perdão, você vai somar os dois, né? Olha, eu pensando em resistores. Agora você vai somar os dois. Tá? Né? Ô, caramba. Eu estou falando para vocês e eu mesmo não estou tomando cuidado, tá? Em resistores em série eu somaria, em capacitores em série eu vou usar produto pela soma, tá? 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, tá? Professor, lá em resistores eu somaria, isso. Mas aqui é capacitores, inverte a regrinha, tá? Aí vai ficar uma capacitância de 2 microfarad, que é essa capacitância equivalente, ó. 2 vezes 10 a menos 6 farad, tá? Ok? Pronto. Calcular uma capacitância equivalente. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês guardem também, nunca passa corrente elétrica pelo capacitor. Então, no circuito não vai circular a corrente elétrica. Vai circular instantaneamente, só para carregar as placas, aí para a corrente. Vai circular uma corrente até enquanto tem diferença do gerador e a carga do capacitor vai estabelecer uma corrente, porque tem diferente potencial. Aí o capacitor vai armazenando carga, o potencial dele vai aumentando, até que ele vai chegar a ter o mesmo potencial do gerador. Aí você não tem mais corrente. Mas isso é instantâneo, tá? Isso não é processo lento, é rápido, tá? Ok, professor, calculando. Agora vamos calcular, nós vamos pegar Q igual a C vezes U ou C vezes V. Nós vamos calcular a carga total utilizando o C equivalente e o volts total, aquele que vem lá do gerador, tá? Então, a carga total da minha associação vai ser de 2 micro vezes 300, que vai dar 600 microcoulomb. Pronto. É a minha carga total. Então, a carga que está nesse capacitor equivalente é de 600 microcoulomb. Aí o seguinte, tem uma propriedade, como eles estão em série, eu vou vir aqui nesse aqui, tá? Ó, vou vir nesse. Como eles estão em série, então aqui eu vou deixar aqui 600 microcoulomb, e aqui eu tenho 600 microcoulomb, tá? Ok? Então eu tenho 600 microcoulomb para cada um deles. Ok? Olha lá. O que mais que eu poderia calcular? Poderia calcular a voltagem aqui, ó. Professor, como é que eu calculo a voltagem? Mesma equação, Q igual a CV, a carga é 600 micron, a capacitância naquele capacitor é de 3 micron, você acha o volts ali, ó. Cancela o micro, então você tem um volts de 200. Então, dos 300 volts do gerador, 200 volts ficaram aqui, ó. Tá? E se eu achar aqui, ó, Q é igual a CV, olha só, o meu Q é 600 micron, porque 600 em série, a carga é igual em cada capacitor. E aqui você tem 6 micron, aí você achou o volts, 600 por 6, então ali você tem 100 volts, ó, 100 volts, então aqui fica 100 volts, e aqui fica 200 volts nesse capacitor, onde a soma vai dar os 300. Professor, agora volta lá naquele circuito lá, vamos botar aqui, ó. Vamos aqui, vamos distribuir, volta lá no inicial agora. Eu trabalhei com a capacitância equivalente do segundo esquema que a gente montou, né? Ok? Então, vamos lá? Então, ó, o que você quer dizer? Que nesse capacitor vai ficar quantos volts? 200 volts. E uma carga de 600 microcoulomb, tá? Como você tem 100 volts, que corresponde à capacitância desse aqui, ó, então quer dizer que você tem 100 volts aqui, e você tem 100 volts aqui. Professor, mas por que isso? Porque eles estão em paralelo, o volts é igual. Então, quando você calculou os 100 volts
desse aqui, ó, não era equivalente desses dois, ó. Então é 100 volts para cada um. Agora, se eu quiser calcular a carga desse, Q é igual a CV, o C é quanto? 2 micro, e o V é 100. Então, ali você tem uma carga de 200 microcoulomb, né? Não, a carga, né? 200 micro aqui, isso. E se eu calcular aqui, ó, quanto que você vai ter? Ó, Q é igual a CV, o C é quanto? 4, certo? 4 micro, e quantos volts eu tenho ali? 100. Então, aqui eu vou ter 400 microcoulomb de carga. Quando eles estão em série, a carga total é a soma das duas, em paralelo, né? Então, eu somo 200 com 400, me dá o 600, ó, que é do equivalente, tá? Então, isso aqui, ó, é uma questão de a gente treinar, tá? E a equação que você vai usar o tempo todo é essa aí, Q é igual a C vezes V. Pessoal, então é legal eu achar o equivalente, isso. Depois eu uso na carga total. Uhum. Aí eu uso, quando eles estão em série, a carga é a mesma para os dois. Certo? Né? Aí eu aplico a equação, que é igual a CV em cada um, cara. É a maneira mais fácil para a gente resolver esse tipo de situação. Tá? Um pouco de treino, isso aí é meio chato, mas não é difícil não, tá? Aí a gente fez algumas questões aqui a mais, né? Agora vamos lá, vamos treinar um pouco. Então, o que nós temos? Na associação de capacitores esquematizada acima, a capacitância indicada na figura, para cada um, ele quer a capacitância equivalente do circuito. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eles estão em série, mas olha só, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou trocar esses três. Se fosse gestor, eu somaria, mas eu não vou somar. Eu vou usar para vocês aquela assim, ó. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C mais 1 sobre C, tá? Ó, tá vendo? Ó, tá? Olha lá. Pronto. Aí vamos resolver isso aqui. 1 sobre C equivalente. Vamos resolver isso aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui está 2 sobre C, 1 sobre C, mais 1 sobre C. Isso aí impressa para resolver, tá? Vamos lá. Então, 1 sobre C equivalente é igual. Aqui vai dar C, né? Um MC, aqui vai dar 2, aqui vai dar mais 1, e aqui vai dar mais 1, né? Não é isso aí? Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Que esse C equivalente vai ser igual a quanto? Tiramos o mínimo, né? Deixa eu só conferir aqui 1 sobre C, é isso? Deixa eu só ver, cadê a questão? Espera aí. Deixa eu só confirmar. Isso, C sobre 2, né? Tá. Então, aqui vai dar... Não, vou multiplicar cruzado, né? Ó, 4C equivalente é igual a C. Então, aquele C equivalente da primeira parte vai dar quanto? C sobre 4. Pronto. Aí nós vamos lá, vamos refazer aquele desenho. Então, a primeira parte, nossa, nós ficamos com C sobre 4. Pronto. Professor, isso aí é essa primeira partezinha aqui só, né? Que a gente destacou, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular, pessoal, ó, essa aqui, ó. Professor, aqui são dois capacitores iguais. Posso usar 1 sobre C equivalente, é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C, tranquilo. Mas como são iguais, eu vou usar assim, que o meu C equivalente é pegar um capacitor e dividir por 2. É C sobre 2, tá? Então, esse aqui agora, que a gente acabou de calcular, vou deixar ele aqui. Ó.
que corresponde a quanto? C sobre 2. Ó, certo? E aí, tem mais um aqui, C sobre 4. Ó, pronto. C sobre 4. Pronto. Pronto, professor. Agora nós temos ali 3 capacitores em paralelo. Em capacitores, quando eles estão em paralelo, o que a gente vai fazer? Vamos somar as capacitâncias, tá? Em paralelo, soma as capacitâncias. Então, C equivalente vai ser C sobre 4 mais C sobre 4 mais C sobre 2, tá? Um C sobre 4 mais um C sobre 4, você teria 2C sobre 4 mais C sobre 2. Mas 2C sobre 4 é a mesma coisa que C sobre 2. Mais C sobre 2, se eu tenho a metade de uma capacitância, mais a metade de uma capacitância, eu tenho uma capacitância inteira, né, que é meio mais meio que dá um inteiro. Então, a capacitância do meu circuito inteiro equivale a quanto? A C. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer, tá? Nós vamos resolver por partes, a mesma coisa que você está aplicando lá em resistores, você vai aplicar aqui. Você vai resolvendo por partes, tá? Só cuidado para não trocar essas regras, tá? Que é importante para a gente. Vamos lá? Próximo. Cara, essa foi uma questão da GD, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, 3 para 4, tá? Então ele diz assim, ó, vamos lá, questãozinha da GD. 2 condutores isolados, A e B, possuem as seguintes características. Então eu vou representar aqui por esferas, tá? Vamos lá? Vamos pegar aqui uma forma para a gente. Ó, vamos representar 2 esferas. Vamos representar esse negócio aqui. Ó. Não sei qual maior, né? Menor, só vou colocar aqui, tá? 2 esferas. Esfera A, esfera B. Pronto. Tá? Vamos lá? Ele diz que a capacitância da esfera A corresponde a 8 microfarad e o potencial que ela tem A é de quanto? 100 volts. Certo? Então, vamos lá. O potencial da esfera B, ele deu que é 0, e a capacitância de B é 2 microfarad. Tá? E o potencial de B é 0, então ela não tem potencial. Vamos colocar esses dois em contatos, então eles vão trocar cargas até atingir o mesmo potencial. Porque enquanto tiver potenciais diferentes, eles vão ficar trocando cargas. Então, vamos colocar uma situação que eles entraram em equilíbrio. Tá? Quando eu coloco os dois, a tendência dos dois é entrar em equilíbrio. Um vai perdendo potencial, o outro vai ganhando potencial até eles ficarem no mesmo potencial. Então, no final, no começo eles têm um potencial A, e no final eles vão ter um potencial linha, mas igual para os dois. Tá? Porque se tiver potenciais diferentes, ainda vai estar existindo transporte de carga. Professor, eu consigo calcular a carga do A? Consegue, cara. Lembra lá? Carga de A é o CAVA. Né? Então, de início, a esfera A, a capacitância de A é quanto? 8 micron. E o potencial dele é de 100 volts. Então, a carga da esfera A é de 800 microcoulomb, tá? E o B, inicialmente, o B não terá carga. Professor, mas por que não tem carga? Porque ele não tem potencial de energia. Então, a carga de B inicial é quanto? 0. Tá? Ok? Então, vamos lá. Quando você coloca... Tem uma relação que é a conservação de cargas, né? Se você analisa o sistema antes, a quantidade de carga que eu tenho antes do contato tem que ser igual à quantidade de carga que você tem depois do contato.
tá? Então, você diz que a carga de A mais a carga de B antes do contato vai ter que ser igual a carga de A, que é linha A, porque vai mudar a carga de A, mais o que linha B após o contato, tá? Mas eu tenho, cara, a carga de A, né? Quanto vale a carga de A? 800. E a carga de B é 0, 800 micron. Então, eu tenho que, após o contato, a soma das cargas, tanto da esfera A como a esfera B, vai ter que dar 800. Então, né, que linha A mais o que linha B, a soma das cargas após o contato vai ter que dar 800 microcoulomb. E ele quer saber qual é a carga de A e qual é a carga de B após o contato. Então, a soma das duas cargas no final vai ter que dar 800. Cara, dá para a gente eliminar as alternativas. Elimina essa aqui, a soma dá 900. Elimina essa aqui, a soma dá 700. E elimina a primeira, né? É isso, que a soma dá 800. Ficam entre a B e entre a D. Pronto. Entendeu? E agora, professor, chutamos a alternativa correta. Não, vamos lá, vamos continuar a questão, tá? Vamos lá. Partindo daqui, vou destacar. Quem vai ser que linha A? Quem vai ser que linha B? Eu sei que Q é igual a CV, tá? Pessoas, eu quero que vocês pensem um pouquinho. A capacitância é uma característica do condutor, tá? Quando ele é esférico, a capacitância é o raio pela constante. Eu passei uma teoria para vocês. Vocês concordam que quando você coloca eles em contato, você não muda nem o raio, nem o K que está relacionado ao meio? Não, você não muda. Então, quando você coloca em contato, a capacitância ela se mantém. CA V. Então, mais a capacitância B não muda, V. Tá? E a soma vai ter que dar quanto? 800. Tá? Então, quando você coloca em contato, a soma vai ter que dar 800. Você viu que eu coloquei V e V? Vou destacar. Por quê? Porque após o contato, quando você coloca a linha, quer dizer após o contato, eles vão ficar com o mesmo potencial. Então, de início, o A tinha 100 volts, o B tinha 0. Mas eles vão trocar cargas, o potencial de A vai diminuindo, o potencial de B vai aumentando, certo? Até atingir o mesmo potencial. Que a gente vai calcular qual é esse potencial que eles vão atingir. A capacitância de A é 8 micron, V, que eu não conheço, mais 2 micron V, que é igual a 800. Então, temos 10 micron V igual a 800. Micron, né? Porque a carga está em micron também, né? Cancela o micron, passa o 10 dividindo. Então, o potencial final é de 80 volts. Professor, mas de quem é esse potencial? Tanto de A como de B. O potencial final de A vai ser igual ao potencial final de B, que vai ser igual a 80 volts. Você viu o que está acontecendo? O A estava com 100. Então, o que vai acontecer? O A vai diminuir o potencial até 80 volts, e o B, que estava com potencial 0, ele vai até 80 volts. Então, o A desce 20 e o B sobe 80. Tá? Ok? Aí, como eu já conheço agora o potencial final de cada um, show de bola. Agora eu vou achar a carga. A carga de A final é igual a capacitância de A, V. O C de A é 8 micron e o potencial final é 80. 8 vezes 8 dá 640 microcoulomb. Professor, a soma tinha que dar 800, né? O outro vai ter que dar 160, correto? Né? Aí, Q linha B é o CB que não mudou, vezes V, que é o potencial final comum para os dois. Né? Então, você vai ter 2 micron vezes 80 volts, que é o potencial igual para os dois, final, que vai dar 160 microcoulomb. Se eu somar os dois, vai ter que dar quanto? 800 microcoulomb.
tá? Então, um fica com 640 e o outro fica com 160, cara. Alternativa correta, alternativa B, tá vendo? Ó. Entendeu? Vamos lá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu coloco os dois em contato, eles vão trocar carga até atingir o mesmo potencial final, correto? Então, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois, né? Aí você calculou a carga do A, você calculou a carga de B, o A é 800, o B é 0. Então, quando eu somo a carga final, vai ter que dar 800. Isso, né? Aí eu equacionei, e lembrando que quando você coloca em contato, primeiro eles têm, ó, esse tem um potencial VA e esse tem um potencial VB. Quando você colocou em contato, aí eles vão atingir o equilíbrio, aí o A passa a ter um potencial e o B passa a ter um potencial, mas no final o potencial dos dois vai ter que ser igual. Por que mesmo, professor? Porque se você tiver, enquanto o potencial diferente, está passando carga, ó, tá? E aí quando elas atingem o equilíbrio, é onde vai parar essa trocação de cargas. Por quê? Porque os potenciais ficam o quê? Iguais, né? Aí pronto, aí eu calculei quanto vale o potencial final para cada um, 80 volts, e aí eu apliquei na mesma equação, que é igual a C vezes V. Belezinha? Alguma dúvida? Não, agora não dá para tirar dúvida, né? Tranquilo, gente? Boa? Então vamos lá, para o próximo. Deixa eu ver quantos que eu coloquei aqui. É o da apostila, né? Para a gente fechar. Vamos lá. Questão número 7. Diz assim: no circuito a seguir, os três capacitores têm a mesma capacitância 1 micron. Então, esse aqui, ó. Deixa eu fazer uma cópia. Ótimo. E aí eu posso usar esse aqui também. Pronto. Ó, então, esse aqui vai ter 1 microfarad. Esse aqui vai ter 1 microfarad. E esse aqui também vai ter 1 microfarad, porque as capacitâncias são iguais. Ele pede para a gente calcular a diferença de potencial em C3. Então, ele quer o potencial aqui, ó. Quanto vale o potencial desse cara aqui, ó? Pronto. Tá? Então, primeiro passo, senhores, calcular a capacitância equivalente. Tá? Elas valem 1, né? Então, primeiro a gente resolve aqui, ó. Então, em paralelo, nós vamos somar, tá? Ok? Aí, o que que nós teremos? Nós teremos, no lugar, ó, vou deixar aqui, ó. Esse eu não vou mexer, que é o de 1 microfarad. Só que não vou mexer nesses dois aqui, que eu vou trocar a tinta, ó. Esse e esse, ó. Quanto vale esse? Professor, quando os dois estão em paralelo, eu vou simplesmente somar os dois, isso. Então, esse aqui vale 2 microfarad, que corresponde a esse com esse, tá? E agora, como me sobra somente 2 em paralelo, o meu C equivalente, em série, né, vai ser 1 vezes 2 sobre 1 mais 2. Então, isso aqui vai ficar 2 terços de microfarad, né? Essa é a nossa capacitância equivalente do circuito inteiro. 2 terços de microfarad. Ok? Pronto. Calculei a capacitância. 2 terços de microfarad. O que nós vamos calcular agora? Qual é a carga total dos capacitores? Você tem que pegar C equivalente e o teu V total, que é o potencial que vem lá do gerador, que no caso é 90 volts. O C equivalente é 2 terços vezes 90. Né? Então, o que nós temos aí? Um Q total de quanto? Um Q total de 90 por 3 vai dar 60 microcoulomb, né? 60 microcoulomb. Ok? Show. O que rolou aí agora? Eu vou pegar de novo o desenho. Dar uma sacadinha aqui agora.
Vou trazer o desenho para cá. Vamos lá? Ó, esse é o mesmo desenho que lá no começo, tá? Espera aí. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos analisar a resposta, tá? Olha só. Turma, como eles estão aqui, ó. Você lembra que disso aqui a gente deixou 2. A gente só deixou esses 2 aqui, ó. Um assim, ó. Vamos lá? Olha só. Só. Cadê o bicho? Sumiu, cara. Sei lá onde está esse cara. Ah, então tá. Analisa aqui no capacitor equivalente. Ó. Ó. Esse C1, aqui, ó, é o que está aqui, ó. E o resultado desses 2 está aqui, tá? Então, olha só, se você fala que a carga total é 60, então você vai deixar 60 aqui, nesse capacitor C1, de 1 microfarad, e você vai deixar 60 microcoulomb aqui, também esse 60 equivale à equivalência desses, tá? Tá? Olha só. E aqui eu também tenho 1 micro, só que aqui não é micro, é 1, né? Aqui é 2, né? Olha só. Só diminuir essa seta aqui. Aqui você tem um C equivalente somente daqueles 2, de 2 microfarad. Não é o C equivalente da associação, tá? Aí vocês concordam que eu posso achar o U aqui? Se Q é igual a C vezes U é Q sobre C. Então, o 1 é a carga 1 sobre C1. Você tem 60 micro dividido por 1 micro. Então, fica aqui 60 volts. Ó. Então, você descobriu que no primeiro capacitor ficaram 60 volts. Tá? Se você usar o 2, que é o equivalente daqueles 2, você vai ser Q2, C2. Você vai ter 60 micron dividido por 2 micron, que dá 30. Que a soma dá os 90 volts. Ó, que está aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Pronto. Aí, ó, esse que está aqui, presta atenção, esse aqui corresponde a esses 2 que estão bem aqui assim, ó. Corresponde ao C2 e ao C3, ó. Esse aqui, né? Mas quantos volts nós temos aqui? Nós não temos 30 volts, né? Então, você quer dizer o quê? Que no C2 você fica com 30 volts e no C3 você também fica com 30 volts, porque eles estão em paralelo, o U é constante. Professor, então quer dizer, o U daquela associação dos 2 deu 30 volts, que é o U de cada capacitor daquela equivalência? Sim. Tá? Então, a capacitância do 3 que ele pediu, o U do 3 é 30 volts, essa é a nossa resposta. 30 volts, tá? Então, você tem, ó, você fica, aqui, ó, olha só, com 30 volts aqui, você fica com 30 volts aqui, e aqui você fica com 60 volts, né? Então, a tensão no primeiro é 60, a tensão no segundo é 30 e a tensão no terceiro é de 30 volts. Essa é a nossa resposta, porque ele pediu de C3. Tá? Ok? 30 volts é a capacitância é o volts do capacitor 3. Joia? Próximo. Vamos lá. O próximo ele vai falar de energia, né? Turma, quando eu tenho um gráfico de Q em função do U, né? Q em função do U, que é o volts. Lembra que para capacitores, esse gráfico aí ele é uma constante. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais.
né? Só para a gente lembrar, aqui, quando você tem duas grandezas diretamente proporcionais, você tem uma constante, e a constante você acha através da tangente, que é dividir isso, que é o C, dividido por esse, que é o V, né? Q sobre V. Ó, Q sobre V. Então, a tangente vai te dar o Q sobre V, e Q sobre V é a capacitância. Então, se você acha a tangente disso aqui, ó, você acha o valor da capacitância, do C do capacitor. Tá? Olha só, então vamos lá. Por quê? Porque por mais que você aumente o volts, você só aumenta a carga, mas a capacitância não muda, porque a capacitância depende exclusivamente do capacitor, tá? Certo? E se eu quero a energia do capacitor, o que você vai fazer? Você vai calcular essa área aqui, ó. A área te dá a energia. Tá? Então, a área vai te dar o valor da energia acumulada no capacitor. Joia? Ele falou que para carregar um capacitor onde a diferença de potencial é 4 kV, está aqui, ó. Qual foi o nível de energia acumulada? Então, o que eu conheço? Que para 4 kV, eu tenho uma capacitância de 0,10. Professor, se eu quiser a capacitância, é só tirar a tangente? Se você tirar a tangente aí, ó, seria 0,10, ó, dividido por 4 kV. 4 kV é 4 vezes 10 a terceira, ó. Tá? Então, a tangente que vai me dar a capacitância seria 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 4 vezes 10 a terceira. Então, a tangente vai dar 0,25 vezes 10 a menos 4, né? Certo? Isso é a capacitância do capacitor. Então, o capacitor tem uma capacitância de 0,5 vezes 10 a menos 4 farad. Senhor, mas ele não pediu a capacitância. Não pediu, só estou calculando para vocês, né? Se ele pedisse a capacitância, é só você achar a tangente da inclinação. Porque toda vez que você tem duas grandezas diretamente proporcionais, a tangente te dá a constante. E a constante, no caso, é a capacitância. Aí eu peguei cateto oposto pelo cateto adjacente, né? E aí 1 sobre 4, 0,25 vezes 10 a menos 4 farad, que é a nossa capacitância. Professor, mas ele quer a energia, então você vem calcular essa áreazinha, a área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. A base é 4 vezes 10 a terceira, vezes a altura, que é 0,1. Professor, 0,1 é 10 a menos 1, né? Isso, 0,1, 10 a menos 1, dividido por 2. Então, essa área vai ser 4 por 2 dá 2, vezes 10 ao quadrado, né? Isso. 2 vezes 10 ao quadrado, então me dá uma área igual a 200. Então, essa energia corresponde a 200 joule. Essa é a energia acumulada pelo capacitor, entendeu? Certo? Então, se ele pedisse a capacitância, 0,5 vezes 10 a menos 4, e a energia vai ser a nossa área, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, dúvidas? Não? Então, vamos embora. Bola para frente. Número 9. Vamos lá? Para um pedaço de fita de área 5 vezes 10 a menos 4, vou usar o fundo preto agora, tá? Vamos lá? Vamos testar esse fundo preto. Vamos ver. Vamos testar até hoje. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. A área é igual 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Pô, ficou legal esse negócio escuro aqui, hein? Ó. Né? A distância entre as placas é de 2 milímetros, milha é 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3 milímetro, dividir por 1000. Pô, ele deu tudo aí, cara. Né? Ele já deu tudo. Ele deu a área, ele deu a carga, 4,5 vezes 10 a menos 9
Coulomb, ele deu a carga, ele deu o E0, ele deu tudo aí, cara, e ele pede para a gente calcular o volts, né? O V. Professor, para calcular o V, eu vou usar aquela equação, Q igual a C vezes V. A carga eu já tenho, que é 4,5 vezes 10 a menos 9. O volts eu quero, professor, falta calcular quanto vale a capacitância. Peraí, mas a capacitância eu sei calcular, ele já deu até a equação. E0 vezes A dividido por D. Ele deu tudo, cara, até a fórmula. O E0 é 9 vezes 10 a menos 12. A área da placa é 5 vezes 10 a menos 4. Tá? E a distância entre as placas, ele deu também. 2 vezes 10 a menos 3. Multiplica as potências, multiplica os números, 5 vezes 9 dividido por 2, né? É isso. E aí, trabalhando com as potências, você vai ter uma capacitância de 2,25 vezes 10 a menos 12 farad. Não é Faraday, é farad, tá? Ok? Professor, conhecido a capacitância, vamos jogar aqui em cima. 2,25 vezes 10 a menos 12. Então, o teu volts vai ser dividir 4,5 vezes 10 a nona por 2,25 vezes 10 a menos 12. Tá? Não é isso, né? E aí vai me dar um potencial de 2 vezes 10 a terceira volts, ou 2.000 volts, cara. Tá? Deixando correta, alternativa C. Você viu? É uma questão, cara, ele só pediu para saber se você sabia fazer conta, porque ele deu todas as equações, cara. Ele te deu o C, ele te deu o Q, tá? E ele falou, cara, tira os dados, se você conseguir fazer as contas, você acerta essa questão. É assim que eu vejo essas questões somente de aplicação de fórmula, tá? Não tem outra opção. Bora lá. 10. Eu vou pôr fundo preto de novo, hein? Gostei. Ó, vamos lá? O que ele deu? Numa tela de televisor de plasma, pequenas células contendo uma mistura de gases emitem luz quando submetida a descargas elétricas. A figura a seguir mostra uma célula com 2 eletrodos, nos quais uma diferente potencial aplicada para produzir a descarga. Considere que os eletrodos formam um capacitor de placas paralelas para produzir uma descarga, onde ele deu a equação também, ele deu E0, A é a área dele, tudo, D é a distância. Calcule a capacitância, tá? Pessoal, a área que a gente vai trabalhar é assim, ó. Essa é a área e essa aqui é a distância entre eles, que é o D lá, olha só. Tá? Ok? Primeiro vamos calcular aquela área. Aquela área lá, ó, até o vermelho fica bonito. A área vai ser base vezes altura. Vai ser 200 micron, né? Então, 200 vezes 10 a menos 6 micron, vezes 600 vezes 10 a menos 6. Estou calculando essa área aqui, ó. Tá? 600 vezes 10 a menos 6. Então, vai dar uma área de quanto? 200 menos 6, vai dar... vamos dar uma arrumadinha aqui. Ficaria assim. 2 vezes 6 dá 12. Vezes 10 a quarta. Né? 2 vezes 12, isso. Vezes 10 a menos 12. Menos 6 com menos 6. Então, vai me dar uma área de 12 vezes 10 a menos 16 metros quadrados. A menos 16, né? Metros quadrados. Pronto, calculamos a área, tá? Vamos lá. O que nós temos agora? Deixa eu ver se eu não errei conta, para depois falar, puta. Não, peraí, aqui, perdão.
é 10 a quarta. Eu sabia que eu já ia errar. Menos 12 mais 4, por isso que eu falei, deixa eu tomar cuidado. Cara, eu sou muito bom de conta. Ó, menos 12 mais 4 vai dar menos 8, né? Menos 8. 12 vezes 10 a menos 8. Ok? Pronto. Aí vamos lá usar a equação. Capacitância é E A sobre D. O E é 8,9 vezes 10 a menos 12, que está ligado ao isolante, que é o dielétrico. A área vai dar 12 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância entre as placas. Onde é que está essa distância entre as placas? Está aqui a distância das placas. 100 microns. 100 microns é 100 vezes 10 a menos 6. Aí vai te dar a capacitância, né? Onde essa capacitância, número chato, cara. Duro são essas continhas aí. 1,068. Aí resolvendo as potências também, deixando em notação, 10 a menos 4 farad, cara. 1,068 vezes 10 a menos 14 farad, tá? O item A está resolvido. O item B. Vou usar a branca agora. Gostei mais da branca. No item B, o que ele fala? Ele quer a carga armazenada para um potencial de 100 volts, que é igual a CV. Então, Q é igual ao C nós calculamos, né? 1,068 vezes 10 a menos 14, vezes 100 volts, 10 ao quadrado, né? Então, vai dar uma carga de 1,068 vezes 10 a menos 12 coulomb de carga, tá? Quando eu montei essa lista de vocês, tinha também o item C, onde ele pedia a corrente. Achei que não ia dar tempo, a gente ver a corrente, tá? Num tempo, ele quer saber qual é a corrente que passa entre as placas. Num tempo, ele colocou assim, ó, 1 milissegundos. Lembrando que o milho é 10 a menos 3, então o tempo é de 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse é o nosso tempo. O senhor já sei como calcular a corrente. A corrente é a quantidade de carga que atravessa essas placas no intervalo de tempo. Se eu tenho 1,068 vezes 10 a menos 12, né, dividido por 1 milissegundo. 1 vezes 10 a menos 3, tá? Menos 3 vai para cima com mais 3, né? É isso? Eu não sei se era milho ou micro, tá? Né? Aí então vai me dar 1,068 menos 12, mas dá menos 9, né? 1,068 vezes 10 a menos 9 ampere, que é a mesma coisa que coulomb por segundo. Tá? E na apostila de vocês não tem o item C, mas eu estou colocando agora o item C para vocês. Tá? Ok? Tranquilo, gente? Agora vamos só... Acho que tem mais uma, né? Aqui fecha a nossa... Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, aí fecha nossas questões sobre capacitores, né? Então, vamos só dar uma revisada, tudo que a gente viu aqui, tá, pessoal? Olha só. Lá no começo. Então, aqui fecha capacitores. Tá? Então, turma, guarde sempre uma coisa que eu quero que vocês guardem. Se você tiver um circuito, que hoje vocês conhecem, circuito elétrico, aqui, ó, vamos lá. Ó, aí você tem um resistor, você tem um capacitor, olha isso aqui, ó, tá vendo? Aí você tem aqui, ó, um outro resistor, ó, só para vocês
E aqui você vai ter um gerador, ó. Tá? Olha lá, tá? Então eu tenho R1, R2, uma lâmpada e um capacitor. Então, quando você liga, presta atenção aqui. Se aqui é o meu ponto A de potencial e aqui é um ponto B, lembra disso? Então, aqui é B, aqui é B também. Então, aqui é A, aqui é A também. Então, naquele outro nó, não pode ser A nem B. Então, aqui você tem, nesse nó, um ponto que eu vou chamar de ponto C. Não é C de capacitância. Aqui também é C. Tá? Então, quer dizer, quando você liga o gerador, a corrente, sempre falando no sentido convencional, ela faz isso, ó. Ó. Tá vendo? Passa pelo resistor e volta no gerador. Tá? Mas aqui, ó, entre esse capacitor, vai ficar a diferença de potencial entre A e C. Tá? Então, ficaria assim, ó, Q é igual a C, a carga do capacitor, V entre os pontos A e C. Tá? Mas não passa corrente pelo capacitor. Tá? Não passa corrente pelo capacitor. Porque se passar corrente pelo capacitor, o capacitor vai queimar. Ok? Beleza? Gente, então a gente encerra aqui agora. Tá? Um abraço para vocês e vamos lá. Tá chegando Natal, tá chegando as plantas, tá chegando tudo. Falou, gente. Até mais.